Glória a Deus, graças a Deus, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos? Irmãos, olha, eu recebi um versículo de um irmão no Zap, que ele também recebeu, ele não tem culpa, presta atenção. Que a pessoa colocou esse versículo e colocou embaixo. Como é que eles falam que o que não vive a doutrina não vão ser salvos? E colocou esse versículo. Eles estão alegando que os que não vivem a sã doutrina vão ser salvos. O que é sã doutrina? Santidade, separação do mundo, não andar no seminudismo, andar bem tampadinho, viver a palavra de Deus. Eles falam que vão ser salvos nesse versículo, presta atenção. Pois diz assim, ó, Mateus 5,19, está rolando no Zap tudo essa mensagem e eles falam que vai ser salvo. Um irmão mandou para mim, mas o irmão é sincero, mandou só para mim ver. Diz assim, ó, qualquer pois que violar, não respeitar, um desses menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Só está falando que será chamado menor, não está falando que vai ser salvo. Presta atenção, no reino dos céus. É o que deixa esse versículo totalmente perigoso, melindroso. E tá assim, aquele porém que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Presta atenção. Está falando que os dois vão ir para o reino dos céus. Um será chamado grande e um outro pequeno. Irmãos, presta atenção o perigo de um versículo isolado. O dia que eu vi esse versículo, rapidamente, amém, irmão? Acordei agora, não repara não. Rapidamente, eu fui para a Bíblia. Porque preguiçoso não vai herdar o reino de Deus. O crente viu um versículo, salvação é coisa muito séria, irmão. Todo crente mundano, crente que não gosta de doutrina, ele vê um versículo desse, meu Deus do céu, ele vai ver vídeo pornográfico, vai ficar com o peito de fora, vai ficar com coxa de fora, vai ir de cueca pra praia, vai ir de biquíni pra praia. Por quê? Porque ele vê um versículo que ele fala, opa, será chamado pequeno, mas vai ser salvo. Então eu quero ser salvo amando o mundo. Sendo que a mesma Bíblia fala, não ameis o mundo. A mesma Bíblia fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Lá em Apocalipse fala assim, fica lá de fora todo aquele que não obedece os mandamentos de Deus, nos original da Bíblia. E fala o que não tem suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro é heresia. Aquilo é o que não obedece e não guarda os mandamentos de Deus. Está lá em Apocalipse. Uma hora eu vou fazer um estudo sobre não julguei, sobre essas coisas e vou observar isso aí. Então uma pessoa quando vê um versículo desse isolado, se ela é mundana, para ela é um prato cheio para amar o mundo. Amém, irmão? Mas ela se esquece, presta atenção, que os pergaminhos que chegou na nossa mão, muitos foi colocado apócrifo, porque tinha coisas que eram sem fundamento. Então quer dizer que as pessoas que escreveu o pergaminho pode ter trocado palavra. Às vezes não era violar. Amém? Às vezes era outra palavra. Ou foi corrompido na Septuaginta, 70 bispos, padrecos. Amém? Ou às vezes nesse João Ferreira de Almeida, que é outro padre que também pode ter corrompido. A Bíblia, para chegar na nossa mão, passou por muitas mãos de pessoas que às vezes nem eram tão crentes. Amém? E acrescentaram algumas coisas e mudaram algumas coisas. Então você pode acreditar mais ou menos em 70% do que está na sua mão. Amém? Então, irmão, todo crente preguiçoso vai perder a salvação, porque ele vê um versículo desse e não vai examinar. A Bíblia fala, examinar as escrituras, pois elas testificam de mim. Esse povo erra por falta de conhecimento. Quando a Bíblia manda examinar, o médico quando chega aí, você fala que está sentindo uma dor em tal lugar, ele vai examinar tudo, coração, vai tirar chapa de cabeça, entendeu? Vai ver pressão, vai ver o exame de sangue, examinar é tudo, irmão. Então tem muito crente preguiçoso que vê um versículo isolado e para ele achou a mina para ficar desregaladamente. Porque aqui tá falando violar, irmão. Sendo que a mesma Bíblia que tá falando aqui violar, fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E a Bíblia fala, aquele homem que vê essas palavras e não pratica, é como que olha no espelho e esquece do que se viu. Tem que praticar. Então não pode ser violado, irmão. A Bíblia fala, não entrará nada e contamina a cidade santa. Quem é santo, santifique-se ainda mais. Quem é justo, continue na injustiça, porque não vai entrar nada e contamina. Então se você vê um versículo desse isolado que está falando em violar, você pode, né, cobiçar a mulher dos outros. Você pode ver vídeo pornográfico, você pode andar pelada com os peitos de fora, você pode olhar com as nádegas de fora, vai ser salva. É um versículo isolado, irmão. Amém? Eu já vi esse versículo na época que eu não gostava de ler Bíblia, me deixou assim. Aí depois que eu fui olhando na Bíblia, esse versículo que está falando violar a lei, irmão, tem mais de 300 falando para não violar.
É assim que você vence as dúvidas da sua cabeça, sendo um leitor de Bíblia, sendo um observador de Bíblia. Amém? Aí quando o irmão mandou isso no zap, estava escrito assim, embaixo desse versículo, para os irmãos que falam que o sem doutrina não vai ser salvo. Aí, a alegria dos mundanos. Pode olhar que quem está passando isso aí no zap é um crente mundano, irmão. É um crente que, se você olhar, só fica no jogo de Play 4, de Xbox, de futebol, é idólatra de futebol, é assistidor de televisão 24 horas e não ora. Aí ele vê um versículo desse, ele, opa, isso me dá parâmetro para mim ficar do mesmo jeito, irmão. Céu não é casa de mãe Joana. Amém? Você não pode ver um versículo desse e querer violar aquilo que é sagrado. A Bíblia fala, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Você quer saber se você ama a Deus? Vê se você está guardando os mandamentos de Deus. O que é guardar? Não violar, não quebrar. Você lembra quando o povo de Israel violava um mandamento, igual a Acã, pecado escondido? O povo de Israel perdia. Como é que aqui está falando violar? Presta atenção para vocês verem, irmão. Como é que aquele Deus que fez todo o exército morrer por causa de um pecado de Acã ia falar para que os que viola vai ser salvo? Heresia. Amém, meus irmãos? Então fica aí esse versículo, pode notar lá Mateus 5,19. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino de Deus. Olha, além de violar, ele está ensinando os outros a violar. Então tem parâmetros na Bíblia, irmão, que você tem que relevar. Amém? É o perigo. É o perigo. Quando eu falo com vocês, pode crer só em 70% das escrituras, irmão. Ou aprofunda se esse violar ele foi achado. Eu vou aprofundar. Amém, irmão? Porque eu acho que esse violar aí. E tá falando que ser chamado menor, mas não tá falando de ser salvo, mas tá falando será chamado menor no reino de Deus. Mas não quer dizer que essa pessoa vai pro reino de Deus, só tá falando que vai ser chamado menor. Às vezes que por ser chamado menor também pode não ser salvo. Olha para você ver erro de tradução de Bíblia. Será chamado menor no reino de Deus. Agora o outro será chamado grande. Às vezes só o que é chamado grande que vai ser salvo. Por que falou que um vai ser chamado menor? Tipo assim, esse não é ninguém. É menor. Às vezes você nem salvo vai ser. Porque você violou e ensinou. Então se você foi chamado menor, vai perder a salvação também. Tem muitas traduções desse versículo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Eu tinha que fazer esse vídeo. Amém? Aí eu respondi tudo pro irmão direitinho. Amém, meu irmão? Não pode. Deus me incomoda demais por causa dessa lei. Você não sabe como que Deus ama essa lei dele. Jesus jamais ia vir mudar aquilo que Deus colocou, irmão. Jamais. 10 mandamentos jamais foi quebrado, irmão. Agora não toque, não manuseie essas coisas. Lei cerimonial ainda vai, mas a lei oral, amar Deus sobre todas as coisas, amar o próximo sobre a ti mesmo, honrar pai e mãe, não dirás falso testemunho, não adulterarás, não matarás. Quem diz que Jesus quebrou isso aí, irmão? Então você pode matar, você pode adulterar. A lei oral nunca foi quebrada. Jesus falou, eu não vim quebrar a lei, eu vim cumpri-la. Cumpri-la. Agora, esse não toque, não manuseie, não, tudo bem, a lei cerimonial. Não pode carregar uma maca, essas coisas que o homem colocava, que é o Talmud, os 613 mandamentos, eu acredito. Pode até ter sido sim, mas mesmo assim nós temos que estudá-la. Agora, lei oral, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, amar Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Sendo que Jesus pregou isso para o jovem rico, ele falou, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele perguntou o que devo fazer para ser salvo. Jesus falou, tu conheces os mandamentos? Aí ele falou tudo isso, aí Jesus ainda pregou a lei, pode olhar lá, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Aí o jovem rico falou, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade, não quebro, não violo. Jesus falou, te falta uma coisa, o que? Amar o próximo como a ti mesmo. Vai lá, vende tudo que tem e dá para os pobres. Aí ele ficou triste porque ele viu que o segundo maior mandamento ele não amava, e ele perdeu a salvação por causa do segundo maior mandamento. Agora Zaqueu não, Zaqueu falou, eu vou dividir metade dos bens com os pobres e vou restituir 4 vezes mais aquele que eu defraudei. Zaqueu observou o mandamento e foi salvo. Amém, irmão? Então Jesus, ele era um pregador da lei, irmão. O Novo Testamento, que é cartas, o Novo Testamento é apenas a visão de Apocalipse de João, uma visão. Evangelho, cartas que foi escrito, testemunho do que eles passaram com Cristo, cartas que Paulo mandou para a dirigência da igreja. Novo Testamento é só isso, irmão. E boas novas do Evangelho de Cristo. Agora, a Bíblia mesmo que os cristãos primitivos pregavam era a Torá.
Paulo entrava e pregava a Torá nos templos. Jesus abriu a Torá em Isaías. O Novo Testamento foi escrito 100 anos depois da morte de Cristo. Os cristãos primitivos trabalhavam com a Torá, com a lei. A lei nunca foi quebrada, a lei oral, irmão. Por favor, irmão. Nunca, 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 nunca. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Quem falar que isso aí foi quebrado, irmão, você é um leitinho na fé. Você é um leitinho na fé. Você nunca leu Bíblia, você não pode nem estar ensinando no YouTube. Você vai mandar o povo pro inferno, e heresia manda pro inferno, irmão. Amém? Quando Paulo fala lá sobre lei, observa lá, irmão. Ele fala arrebentando com os fariseus, que eram os doutores da lei, que colocava não toques, não manuseie, mas ele não quebrava ela. Ele apenas falou, quebrarei a lei de forma nenhuma. Observarei, sim, a lei que é santa, agradável, boa. Pode olhar lá ele falando. Agora ele era contra as heresias da lei, o Talmud, os 613 mandamentos. Opa, não pode carregar um ovo dia de sábado. Até hoje lá no Israel, não pode nem apertar um elevador dia de sábado. Não pode nem cozinhar uma comida, tem que comer fria. Essas coisas que Paulo arrebentava, irmão. Arrebentava, era o Talmud, os 613 mandamentos. Agora não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honrar pai e mãe. Essas coisas nunca, irmão, nunca vai ser quebrada. Amém? Nunca vai ser quebrada. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a sua família. Cuidado com esse versículo que os mundanos tá pondo no zap para confundir sua mente, viu, irmão? São pessoas preguiçosas, que amam o mundo, mundanas, não tem compromisso com Deus. Coloca esse versículo aí para relaxar a igreja de Deus, mas vai pagar. Vai pagar. Quer ensinar no zap, mas não sabe nem para onde vai. É cego guiando cego, você vai pagar. Você põe uma heresia dessa no zap, se eu fosse você, apagava. Você vai pagar. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família.